Irmãos, eu tenho uma palavra que tem aquecido o meu coração aqui. Abre conosco lá em Salmo 147, versículo 10. Salmo 147, versículo 10. Amém? Não é a força do cavalo que lhe dá a satisfação. Aqui está falando de Deus, o que agrada a Deus, o que atrai os olhos de Deus para nós, para a humanidade. E muitas vezes nós nos impressionamos com coisas que para Deus não são tão assim relevantes. E ele diz aqui, olha, não é a força do cavalo que lhe dá satisfação, nem a agilidade do homem que lhe agrada. Isso não atrai os olhos de Deus, mas o que atrai os olhos de Deus? O Senhor se agrada dos que o temem. Amém? Repita comigo, fala, o Senhor se agrada dos que o temem. Você que está aqui domingo após domingo, você que tem servido a Deus com seus bens, com seu dízimo, com a sua oferta, você que tem ensinado os teus filhos a temer a Deus, a conhecer a palavra de Deus, você que tem servido a Deus em alguma das áreas, departamentos, atividades da igreja voluntariamente, porque você ama a Deus, certamente Deus tem prazer na sua atitude. Você que separa um dia por semana e fidelizou na casa de Deus. Quem é fidelizado na casa de Deus? Amém? Domingo após domingo, semana após semana, alguns 2, 3 vezes semana, outros na obra. Você que lê a palavra diariamente, você que faz a escolha e tem os valores morais, espirituais, através da palavra de Deus, você que quer se agradar do que agrada a Deus e quer rejeitar o que Deus rejeita, quer sintonizar o seu coração com Deus, isso chama atenção a Deus, mais do que a força do cavalo, mais do que riquezas, mais do que habilidades, mais do que sucesso em qualquer área da sua vida, meu irmão, minha irmã. O Senhor se agrada dos que o temem, dos que depositam a sua esperança no seu amor leal. Quem precisa de uma ação sobrenatural de Deus em alguma área da sua vida, e a hora que bate aquela ansiedade, aquela inquietação, e você fica às vezes temeroso e preocupado, mas você lembra de Deus, você lembra das promessas de Deus, como nessa madrugada, eu acordei ali, às vezes Deus faz isso, e ali a inquietação, preocupações, tantas responsabilidades, a fonte da vida cresceu tanto nesses 30 anos, quantos pode dizer amém por isso? Estamos na Fonte TV, estamos na Sky TV, tem ação social, tem várias estruturas além dos templos que a igreja realiza. Isso é uma responsabilidade muito grande que está sobre o apóstolo, a bispa Rúbia primeiramente, e a equipe dos bispos que acompanha ele. E aí lá em Provérbios capítulo 10, verso 20, olha a palavra que veio através da leitura ali da Bíblia ao meu coração. Provérbios capítulo 10, verso 24, desculpe, não é 20. O que o ímpio teme, lhe acontecerá. O que o ímpio teme, lhe acontecerá. Eu estava pensativo ali. O que os justos desejam, lhes será concedido.
eu pensei, nós somos justificados pelo sangue de Jesus. O que nos justifica é o sangue de Jesus. O que nos purifica é o Espírito Santo e a palavra. Ele fala, olha, o temor dos ímpios lhe acontecerá, mas os justos, o desejo deles será concedido. Isso trouxe conforto ao meu coração. É esperar em Deus. A hora que bate uma inquietação, uma preocupação com qualquer área da sua vida, Deus é especialista em resolver, em dar sabedoria, em dar força. Se Ele não resolve, Ele dá força para superar. Quem recebe força de Deus? Se Ele não pode fazer agora, Ele te dá força para esperar até quando seja melhor a sua resposta. Mas a promessa é, o desejo do justo será concedido. Então eu entendi, voltando lá ao Salmo 147, verso 10 e 11, quando você olha para os recursos naturais, a força do cavalo, a agilidade do homem, e você pensa, Deus, eu estou muito abaixo daquilo que é necessário para fazer esta tão grande obra, mas o Senhor se agrada dos que o temem. Quantos podem dizer amém? Então vou te dar outra chance. O Senhor se agrada dos que o temem. Fala para o seu irmão, o ímpio está lá fora, querendo roubar as concorrências, querendo competir com você, mas o seu Deus se agrada, porque enquanto você espera nele, a força de Deus será maior do que a força do cavalo, e a sabedoria e a agilidade de Deus será maior do que a sabedoria e a agilidade do homem. Quem pode aplaudir o Senhor por isso? O Senhor se agrada dos que o temem, dos que depositam a sua esperança no seu amor leal. Quando Davi olhou para Golias, eu acho que o coração dele ali bateu forte. Ele olhou para a força dele, para as armas dele, mas aí antes de mais nada ele olhou para o Senhor e ele falou, eu vou contra ti, em nome do Senhor dos exércitos. Deus trouxe a fonte da vida esses 30 anos e a glória dele vai descer sobre nós. Abre comigo agora 2 Crônicas, capítulo 16. É outro texto que tem queimado em nosso coração para compartilhar com você hoje à noite. 2 Crônicas 16, versículo 9. Deus está falando aqui ao rei Asa, que já tinha experimentado uma vitória sobrenatural numa batalha em que ele estava em minoria, mas ele confiou em Deus e Deus surpreendeu os inimigos e lhe deu uma grande vitória. Mas aí veio outras batalhas e ele tirou os olhos do Senhor, ele tirou a esperança e a confiança em Deus. Ele diz aqui no verso 8, Deus falando, por acaso os etíopes e os líbios não eram um exército poderoso? Deus está falando, no passado, você viu minha mão poderosa te dar vitória sobre este grande exército dos líbios e etíopes. Eles eram poderosos com uma grande multidão de carros e cavalos. Contudo, quando você pediu ajuda ao Senhor, Ele os entregou nas suas mãos.
Meu irmão, quem tem uma batalha que é muito grande para você, levanta as mãos. Quem quer entregar isso nas mãos de Deus, quem quer confiar em Deus, não é a força do cavalo, nem a agilidade humana. Deus te dará vitória na proporção que eu e você confiamos nele, ele nos dará vitória. Fala: Senhor Deus, entregue em minhas mãos os adversários, as potestades que se levantam contra a minha vida para me abater. Eu confio no Senhor, que não serei envergonhado, mas a sua fidelidade exaltará a minha cabeça acima dos meus adversários, em nome de Jesus. Quem recebe diz amém. Quem recebe diz glória a Deus. Levanta as mãos e fala: Deus entregará meus inimigos nas minhas mãos. Meus temores e aflições não se concretizarão, mas o desejo do meu coração será realizado, pois eu confio em Deus. Quem pode aplaudir o Senhor? Mas aí, numa segunda batalha, o rei Asa foi buscar socorro do rei da Síria. Isso desagradou Deus. Por que que ele não continuou na fé? E lá em Colossenses, o apóstolo Paulo fala: assim como conhecemos Jesus, devemos andar nele. Nós conhecemos Jesus e nos tornamos cristãos através da fé. E a vida cristã, ela tem que caminhar através da fé. É confiança do início ao fim. Por isso que o apóstolo Paulo fala lá em Filipenses: aquele que começou a boa obra é poderoso para terminá-la. Quem pode aplaudir o Senhor por isso? Falei aqui da família de Jacó, tantos percalços, tantas lutas, mas terminou unida através da mão de Deus pela vida de José lá na terra de Gósen, porque Jacó confiou em Deus. Passou aflições, passou momentos de tristeza, mas a confiança em Deus sempre te levará a vitórias maiores. Aí no verso 9 eu queria destacar o verso 9, segundo Crônicas 16. Pois os olhos do Senhor estão atentos. Ele está falando com Asa: Asa, por que que você não clamou a mim, como fez na primeira vez? Pois os meus olhos, o profeta está falando, pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra, para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. Meu irmão, Deus chamou através do profeta a atenção de Asa, porque você afastou o seu coração, tirou do seu coração a total e plena confiança em Deus. Nisso você cometeu uma loucura. A Bíblia fala: o que é loucura para os sábios deste mundo é o poder de Deus. Que a sabedoria de Deus é loucura para o mundo, e a sabedoria do mundo é loucura para quem crê em Deus. Hoje à noite, Deus está te dando vitória contra adversários, contra adversidades, porque Deus se agrada que você domingo está na casa dele. Então ele fala: olha, você cometeu uma loucura, você trocou a confiança em Deus, que já demonstrou que pode fazer infinitamente mais do que você podia imaginar, pela confiança no exército da Síria. De agora em diante você vai enfrentar guerras. Oh, meu irmão,
Mas eu queria destacar: os olhos do Senhor passam sobre toda a terra, para fazer o que diz Provérbios 10: o temor do ímpio sobrevirá sobre ele, para que ele se arrependa e se volte para Deus. Muita aflição terá que sofrer o ímpio para tentar talvez salvar a sua alma. Quem entende o que eu estou falando? Salmo 119 fala isso: as tuas aflições me levaram a refletir, mas os olhos de Deus passam por toda a terra para realizar o desejo dos justos que confiam nele. Quem recebe diz amém. Então abre comigo também Atos capítulo 13, seguindo esse raciocínio que Deus está olhando. Salmo 11 fala que Deus olha dos céus e os olhos dele provam o coração dos homens, para ver aquele que confia nele e aquele que não confia. Meu irmão, os olhos de Deus, eles são perfeitos. Os olhos humanos são falhos. Samuel não viu que Davi era o escolhido. Deus falou: você vê a aparência, você vê a força, você vê a agilidade, mas Deus falou: eu vejo o coração. E Deus fez Davi um grande rei em Israel. Quem crê que Deus vai te fazer grande naquilo que Ele quer que você possa glorificar o nome dEle? Deus vai te dar força e agilidade que vai superar a sabedoria humana e a força humana. E a palavra diz ali no verso, Atos capítulo 13, verso 22: depois de rejeitar Saul, levantou-lhes Davi como rei, sobre quem testemunhou: encontrei Davi, filho de Jessé. Oh, meu irmão, Deus encontrou. Quem quer ser encontrado por Deus? Quem quer atrair o olho de Deus para você? É muito simples. É temer ao Senhor acima de todas as coisas. É tremer em reverência, em respeito à palavra do Senhor. A palavra nos mostra isso. O rei Josias, a palavra diz, quando trouxeram a ele o livro da lei, e ele ouviu aquelas profecias e aqueles ensinamentos, o coração dele tremeu e ele se pôs a pedir a misericórdia de Deus. E Deus falou: olha, porque você temeu a minha palavra, não haverá juízo no seu reino, vai ser mais à frente. O apóstolo Pedro fala que a bondade de Deus, ela se estende, a misericórdia de Deus, ela aguarda que mais pessoas se arrependam e possam voltar o seu coração para Jesus. Talvez você está conosco há 30 anos, há 15 anos, há 10 anos, há 5 anos, mas Deus está esperando que mais possam estar na presença dEle, para ser salvos, libertos, restaurados. Mas aqui fala: encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Ele fará tudo o que for minha vontade. Meu irmão, essa semana, sabe que eu estou orando? Falando: oh Deus, me coloca na tua agenda aí. Que o Senhor se lembre de mim. Quem quer estar na agenda de Deus? Quem quer ouvir a voz de Deus como Abraão ouviu? Ser considerado amigo de Deus. Meu irmão, as coisas novas, o novo de Deus, o avivamento é fruto de eu e você estar na agenda de Deus. Quem quer estar na agenda? Eu quero estar na agenda de Deus. Eu tenho encontro marcado com Deus para receber 3 unções. Eu acho difícil falar essa palavra, 3 unções. Parece que está errado, mas está certa, né? Então, para receber as 3 unções de poder, de ousadia e de sabedoria. Deus achou Davi
Quando Samuel foi na casa de Jessé, pai de Davi, bisneto de Ruth e Davi, bisneto de Boaz, quando Deus enviou Samuel para ungir um dos filhos de Jessé, onde Davi estava lá cuidando das poucas ovelhas. Talvez você ache que é muito pouco o que você faz hoje. Você usa a sua profissão para Deus, você usa o seu ministério para glorificar a Deus. Talvez você fale: Deus, eu sou tão pequeno, é tão pouco. Mas Deus não se impressiona com a força do cavalo, nem com a agilidade humana. Deus se impressiona do coração temente. E ele viu em Davi um compromisso em servir a Deus, em servir ao seu pai, em servir o reino de Israel. Davi enfrentou Golias não por vaidade, mas porque ele estava afrontando o exército do Deus vivo, o exército de Israel. Deus se agrada de um coração. Achei Davi, filho de Jessé. Samuel não achou. Os irmãos de Davi não consideravam ele grande coisa. O pai de Davi talvez certamente amava ele como todos os outros filhos, mas ele sendo caçula de 7 homens, o pai dele falou: Davi, vou ter que sacrificar você, vai ter um jantar muito importante em casa, vai lá cuidar das ovelhas. Davi queria estar à mesa, mas Deus achou Davi. Talvez você está fora da mesa mesmo, mas se você e eu tememos a Deus, Deus vai nos colocar na mesa diante dos profetas. Quem crê nisso? Então levanta as mãos e fala: Senhor Deus, que eu não possa buscar a força do cavalo e a agilidade humana, mas que acima de tudo eu possa buscar o seu poder, a sua sabedoria, e agradar o teu coração e fazer a sua vontade. Amém. Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Antes de Deus achar Davi, ele achou Saul. Saul começou bem, mas terminou mal, porque em vez de como Asa, que começou bem, mas depois abandonou Deus. Começou quando não tinha nada, e quando se sentia pequeno, começou confiando em Deus. Mas a hora que Saul começou a ter exército e se empoderar, ele se encantou com a agilidade do exército e com a força dos cavalos. Davi não, ele falou: vamos trazer para Jerusalém. Qual foi o primeiro ato de Davi, quando ele foi nomeado rei? Ele falou: vamos trazer a arca de Deus, que foi esquecida nos dias de Saul, para Jerusalém. Todas as decisões importantes serão tomadas diante de Deus, diante da palavra de Deus. Isto agradou a Deus. Meu irmão, em pleno século 21, Deus está procurando. Quem quer ser achado? Fala: Deus, me acha aqui na fonte da vida. Levanta as mãos e fala: Deus, me acha aqui. Que o meu coração possa responder aos ensinamentos do Senhor. Me acha, meu Deus, em nome de Jesus. Deus deu uma carreira maravilhosa para Davi, mas Deus não achou só Davi. Eu vou dar alguns exemplos aqui. Abraão, Gênesis 12, capítulo 1, Deus achou Abraão lá na terra de Harã. Abraão, então disse o Senhor
Abraão, sai da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai. Deus falou: eu vou te ensinar a constituir uma família não segundo a cultura desta civilização, mas uma família que tem um único Deus. Vou te ensinar os meus valores, os meus princípios, vou estabelecer uma aliança contigo, vou te dar na sua descendência aquele que será o Messias, o Salvador. E vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo, o abençoarei, tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Ah, quem quer ser uma bênção? Levanta as mãos e fala: Senhor Deus, faz de mim uma bênção para a minha família, para os meus colegas, para a minha igreja. Oh Deus, usa a minha vida para ser bênção nesta geração. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Meu irmão, isso está sobre a igreja. Quem se levanta contra a igreja cairá, mas quem se une à igreja será abençoado em nome de Jesus. E por meio de você, por meio da minha igreja também, Jesus disse: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aonde a igreja chega, o inferno recua. Quem crê nisso? Você converteu, sua família será abençoada. Fonte da Vida em Brasília, Fonte TV em Brasília, Sky TV no Brasil, levando a palavra, o inferno recua. Abençoarei os que te abençoarem, por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Deus achou Gideão, mas antes pula lá para o capítulo 18 de Gênesis, verso 17 e 19, capítulo 18, verso 17 e 19. Abraão, ele caminhou com Deus, ele desenvolveu relacionamento com Deus. E quando Deus veio destruir Sodoma e Gomorra, Deus deu a oportunidade a Abraão ainda de interceder por Ló, e por amor a Ló pela cidade. Então o Senhor disse: esconderei de Abraão o que estou para fazer. Oh Deus, me põe na sua agenda. Quem quer que Deus põe você na agenda dele? Oh Deus, que o Senhor se lembre de mim para revelar sinais, maravilhas, coisas grandes que o Senhor quer fazer nesta geração. Quem quer abrir a palavra e falar: Deus, fala comigo. Quem quer vir no santuário de oração, entrar no quarto de oração, fala: Deus, mostra a sua agenda para mim, me dê esse privilégio, como eu posso ser bênção na família, o que o Senhor quer fazer hoje e agora, me usa através dos dons. Então Deus falou: eu vou revelar a Abraão algo que está para acontecer, algo inédito. Deus revelou a agenda a Noé, falou: Noé, estou triste com a civilização humana. Noé, eu vou destruir a humanidade. Noé, faz uma arca. Vocês entendem o que eu falo? Deus me coloca na sua agenda. Quem quer que Deus revele a agenda dele para você? Para melhorar o seu lar, para cuidar dos filhos, para orar pelos netos, para cuidar da igreja, para ser bem-sucedido na vida profissional. Sabedoria vem de Deus, oportunidades vêm de Deus. Quem recebe diz amém.